Bom, pessoal, hoje a aula vai ser superfícies cilíndricas, tá? Eu vou falar como é que a gente obtém uma superfície cilíndrica a partir de uma curva que já existe, certo? Então, essa figura aqui é para tentar explanar e daqui a pouco eu vou mostrar uns slides para vocês que é bem melhor do que essa figura aqui. Mas, enfim, basicamente o que eu vou falar, os elementos que eu vou falar estão nessa figura. É um plano π, uma curva γ e um vetor v, tá? E o que eu quero trabalhar nisso? Onde é que está a superfície cilíndrica? Você vai observar o plano π, e nesse plano π eu tenho uma curva γ. Aqui ele se assemelha com a elipse, tá? E um vetor v. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar componentes desse vetor v e colocar aqui na curva, ó. Nesse mesmo sentido e na mesma direção do vetor v. Vocês estão vendo? Tá aqui a curva γ. Aí eu vou pegar vários vetores, tá? E aí a gente formou uma figura. Vocês têm noção de que figura é essa? Parece o que aí? Um cilindro? Um cilindro, né? Então isso aí parece um cilindro. Então se você pegar uma curva e pegar um vetor e traçar isso aqui é chamado geratriz, tá? Você traçar algumas geratrizes no mesmo sentido, na mesma direção do vetor v, saindo aqui da curva, você obtém uma superfície cilíndrica, certo? Então, daqui, a partir dessa figura, eu vou partir para essa definição, ó, que diz aqui, γ é uma curva contida no plano π, e v, que é diferente do vetor nulo, não pode ser o vetor nulo, um vetor não paralelo a π, porque se for paralelo fica complicado da gente montar a nossa superfície. E a superfície S de diretriz γ, o que é essa diretriz γ? É justamente essa curva que está contida no plano π, tá? Ela vai se manter constante, vocês estão vendo aqui, ó. Se eu traçar aqui, todas essas geratrizes têm a mesma medida, aproximadamente. Então se eu fizer isso aqui, ó, ok? Aí sim eu vou ter o meu cilindro, beleza, né? E aí o que acontece? Ó, a superfície cilíndrica é S de diretriz γ e geratrizes paralelas ao vetor v. Ou seja, está aqui o vetor v e as geratrizes vão ser o quê? Segmentos, tá? No mesmo sentido, na mesma direção do vetor v, só que encostando aqui na curva. Aonde? Em todos os pontos da curva, como se ela estivesse cercando a tua curva. E aí quando tem essas medidas, é como se fosse a altura do cilindro que a gente calcula, né? É como se a gente tivesse a altura desse cilindro. E aí a gente fecha essa curva e aí obtém essa superfície cilíndrica, tá? Então, a gente vai aprender a fazer isso algebricamente. Como é que fica algebricamente? Ó, vem aqui assim. Essa curva S, essa superfície S, vai ser o quê? XYZ mais H vezes V. XYZ é a curva γ parametrizada, tá? Parametrizada é em função do T. H é uma constante real e V é o vetor. A questão vai dar o vetor e vai dar a curva. E aí tu vai fazer as operações. Aquela questão ali, ó. Aqui tem as três coisinhas que a gente precisa. É o quê? Γ, π e V. Quem é γ? Γ é x ao quadrado mais y igual a 1. X ao quadrado mais y igual a 1 é a equação de uma parábola. Tá? Z igual a 0 é o plano onde essa parábola vai estar contida. Ou seja, é o plano π. E o vetor ali, o vetor v. Então, o primeiro passo vai ser o quê? Primeiro passo, ó. Parametrizar. Vamos pegar aquela curva e vamos parametrizar. Ok? Primeiro passo é esse. Então, observe aqui, ó. Só lembrando qual é a parametrização da parábola. X menos a ao quadrado igual a k, que multiplica y menos b, né? E aí como é que fica? X é igual a t mais a e y é t ao quadrado sobre k mais b, tá? Então eu vou escrever essa curva desse jeitinho aqui e vou parametrizar. Como é que eu escrevo? Ó? X ao quadrado mais y igual a 1. Do lado esquerdo fica x ao quadrado, do lado direito fica y. Fica assim, ó, x ao quadrado menos y mais 1. Está quase no ponto. X ao quadrado, se eu tivesse mais algum elemento x, eu precisaria completar quadrados. Só que agora eu não vou precisar, já está completo, ó. Já é um quadrado. Então eu vou fazer só assim, x menos 0 ao quadrado. Pode ser? Tá? E aqui eu vou colocar o menos 1 em evidência. Vai ficar menos 1 vezes y menos 1. Não é? Porque aqui eu tenho que ter um k. E esse y aqui está positivo. Ó,
Então ele tem que se manter positivo aqui. Eu botei um menos 1 em evidência para ele se tornar positivo, porque ele estava negativo. Fica menos 1, que é o K, vezes Y menos 1, né? Troca os sinais. Agora vamos só identificar quem é quem. Esse rapaz é o A, esse aqui é o B e esse aqui é o K. Então como é que vai ficar a parametrização? X é T mais A e Y é T ao quadrado sobre K mais B. Lembrando que daqui para cá a gente tem que trocar o sinal, tá? Se aqui é 0, não interessa o sinal, mas aqui é menos 1, daqui para cá troca o sinal, fica mais 1. Ok? Então só organizando aqui, ó, X vai ser quem? X vai ser T mais 0, que é quem? T. E o Y? T ao quadrado sobre menos 1 fica menos T ao quadrado. Mais 1. Pronto. Essa aí é a curva parametrizada. Só que está faltando nossa terceira coordenada, né? Porque é x, y, z. X é t. Y é menos t ao quadrado mais 1. Quem é o z? 0. Z é 0. Então, completa aqui, ó. Z igual a 0. Aí agora é só substituir na fórmula. Qual é a nossa fórmula? Ó? S é x, y, z mais h vezes o vetor. S vai ser quem? X é t, y menos t ao quadrado mais 1 e z é 0. Mais h vezes o vetor 2, 0 e 1. Então, S quem é? T, aí, vou fechar aqui, ó, menos t ao quadrado mais 1 e 0, mais, esse h vai multiplicar todas as coordenadas individualmente. 2h, h vezes 0, 0, h vezes 1, h. Finalizou agora. T mais 2h, menos t ao quadrado mais 1, mais 0, dá o próprio menos t ao quadrado mais 1, e 0 mais h. Essa aqui é a superfície cilíndrica, certo? Ok? Então, essa é a maneira que a gente faz para uma parábola. Se fosse uma elipse, a gente ia parametrizar a elipse, depois ia fazer essa operação. Se fosse uma circunferência, do mesmo jeito. Se fosse uma hipérbole, do mesmo jeito a gente ia fazer. Ok? Beleza?